Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito. Olá, eu sou Dígina Torres. Está no ar mais uma edição do podcast Por Trás da Mídia. Nesta semana, vamos falar sobre o Pix, uma nova ferramenta que promete facilitar as transações bancárias. Temos também o nosso fato e fake da semana e uma personagem sergipana ilustre para falar sobre a importância de um local de acolhimento a pacientes com câncer de Sergipe. Você já ouviu falar sobre o Pix? A partir do dia 16 de novembro, os brasileiros terão acesso à plataforma de pagamentos instantâneos, que é o Pix. De acordo com o Banco Central, proponente e desenvolvedor da ferramenta, este é um marco para o sistema financeiro do país. Convidamos o analista de sistemas e servidor de um banco público, João Vitor Vasconcelos, para nos ajudar a compreender como funcionará o Pix e quais são os seus benefícios para a população. Vamos ouvi-lo. Olá a todos, meu nome é João Vitor, tenho 30 anos, sou de Aracaju, Sergipe e sou analista de infraestrutura de um banco público. Hoje o tema será sobre Pix, uma iniciativa nova e vem para revolucionar as formas e meios de pagamento que temos atualmente aqui no Brasil. Como todos vocês já sabem, trabalhamos no Brasil com duas formas de transferência eletrônica, o TED e o DOC. O TED, transferência eletrônica disponível, e o DOC, documento de ordem de crédito, são as duas formas de pagamento que usamos para transferir aqui no Brasil, né? São as duas mais comuns. E elas são muito burocráticas, vamos dizer assim. Primeiro que normalmente, para a grande maioria da população, elas são cobradas, né? Então sempre tem aquela taxinha administrativa que o seu banco cobra para você manter a conta, e além disso, cada transferência, a depender do seu plano, de quanto você ganha, do banco que você tá, você paga ali uma taxa de às vezes até R$10 para você enviar uma quantia de dinheiro. Essas duas formas, elas são muito limitantes, né, para quem envia e para quem recebe. Primeiro que ela não funciona de domingo a domingo, né? Vocês sabem que a transferência através de DOC e TED, elas são apenas de dias úteis, né? Então, se tiver um feriado, se for sábado ou domingo, você não consegue enviar, só vai cair no outro dia ou no próximo dia útil. E os valores são limitados até R$5.000, né? No caso, R$4.999,99, no caso do TED. E DOC é 5.000, ou revés. E essas duas formas, elas precisam de uma gama enorme de informações. Então, tanto das pessoas que estão enviando, como das pessoas que estão recebendo, principalmente de quem está enviando, você precisa passar uma série de informações. E para a grande maioria das pessoas, isso, além de estranho e invasivo, normalmente dá muito problema. Porque você tem que passar se a conta ela é crédito, se ela é poupança, se é uma conta salário. Às vezes você tem esse tipo de distinção dependendo do seu banco. Você tem que passar agência, conta. Você tem que passar o seu CPF, que é um dado muito sensível, é um dado extremamente pessoal, uma chave única, né? Vamos falar de chave única daqui a pouco no Pix. E assim, você ter que passar todas essas informações lhe dá uma margem muito grande de errar. Quantas vezes você não já mandou, errou um dígito? Você tem uns números aleatórios, né, que são os números de sua conta bancária, enfim, que dá muita margem para erro ali. Então, torna o processo muito extenso, especialmente assim, você imagine você ter que transferir para uma pessoa, mas se você trabalha num setor de pagamento, por exemplo, você não tem um sistema que vai automatizar esse pagamento para todos os seus credores, funcionários. É um caos, né? A suscetibilidade a erro é muito grande. E aí tem um grande ponto, falando sobre essa questão dos erros. Você não tem confirmação.
Então, a pessoa que está enviando e a pessoa que está recebendo ficam meio que às cegas, né? Você envia o comprovante, né? Mas não quer dizer que aquele dinheiro necessariamente vai cair na sua conta. Claro que a grande maioria das transações são muito bem executadas, né, pelos sistemas e quando você faz a transferência de dinheiro. Mas há casos que não. Então, a gente sabe que existe uma minoria de que essa transação de ponta a ponta não é 100% eficaz. Além disso, a gente tem a questão do tempo da hora da compensação bancária. Então, o expediente bancário normalmente fecha ali das 5 da tarde, né? A não sei que haja uma excepcionalidade. Para você fazer uma transferência 5 e 10, só vai cair no outro dia para a pessoa, no próximo dia útil, inclusive. Então, se numa sexta-feira, 5 e 10, você quiser enviar um dinheiro via TED, normalmente esse dinheiro vai cair ali, normalmente não, deve cair na segunda-feira apenas, que seria o próximo dia útil, né, se não for feriado, mas se der tudo certo ali na segunda-feira, que seja um dia útil, e essa transação do TED, essa transferência seja confirmada no início do expediente bancário, né, quando as agências, os sistemas de pagamento e automação bancária iniciarem, aquela pessoa já vai ter o crédito na conta dela, e o DOC até o fim do expediente. Então você pode, na verdade, né, ter um delay maior ainda com o DOC, que já vem caindo em desuso. E agora vem o Pix. O Pix, ele vem realmente aí com essa ideia de facilitar, de desburocratizar a transferência bancária. A gente sabe que no Brasil, realmente, a penetração bancária, como a gente chama, ou seja, o número de pessoas que têm uma conta bancária e movimentam essa conta é muito baixo. Especialmente quando a gente vai para o interior, zonas que não tem muita cobertura, então é mais uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil que chega, mas você não tem outros grandes agentes, grandes bancos, grandes financeiras que chegam em pequenos municípios, zona rural, zonas distantes mais pobres, às vezes até mesmo bairros dentro de cidades grandes não tem essa cobertura, as pessoas recorrem muitas vezes a caixa lotérica, a casa lotérica. Então, a gente tem essa problemática no Brasil, muito específica de país subdesenvolvido, como é o nosso, como é a Índia e tantos outros países, e que as fintechs, que são as empresas de tecnologia, como o Nubank, o Banco Inter, que são esses bancos digitais, de carteira digital, que você não tem uma agência física, você não tem um gerente, você não tem um ATM, ou seja, um caixa eletrônico ali que você vai usar específico para aquele banco. Ele apenas lhe dá basicamente o cartão de crédito e débito, você pode gerar boletos, mas tudo de maneira digital. Eles trouxeram uma celeridade para o país que era muito necessária. Era muito necessária porque a gente tem uma grande concentração bancária. No Brasil a gente tem 4, 5 grandes bancos, enquanto em outros países você tem dezenas de instituições consolidadas. Então a gente pode aqui falar muito tempo de linhas de crédito, de facilidade de acesso, de realmente uma disputa de mercado ali. Mas voltando ao foco de transferência bancária, o Pix veio para desburocratizar. Ela veio muito na esteira dessa de digitalização e existem várias informações aqui que precisam ficar aí na cabeça da gente. A primeira é que é uma iniciativa do Banco Central. Então, essa nova forma de transferir dinheiro, de receber e enviar dinheiro, ela não é de um banco só. Então, quando você vê uma propaganda, o pessoal está investindo muito agora, né, nessas propagandas, faz um Pix, vem para tal banco, vamos lançar o Pix, desburocratiza, vai ser muito rápido, etc. É puro marketing, porque todos os bancos são obrigados, a partir da segunda quinzena de novembro já começa a valer, que todos os bancos podem ter ali essa nova forma de pagamento, que é o Pix. O Pix é uma forma grátis, é a primeira coisa aí a destacar,
que, como eu comentei sobre o TED e o DOC, que você paga às vezes até R$ 10 por transferências, o Pix é ilimitado e você não paga por transferência. Sensacional. A segunda coisa aí é que ele é 24 horas. Então, a gente já tem essa experiência, por exemplo, quem usa Nubank, que é a conta digital do Nubank, já tem essa experiência de você enviar o dinheiro através apenas com o número do CPF, por exemplo, de uma pessoa que está na sua agenda, e a pessoa receber instantaneamente. Basicamente, aquilo ali é um Pix. Ou seja, você não precisa de dígito verificador da sua conta, se a sua conta é poupança, se ela é conta corrente, qual o número da sua agência, qual o número da conta, o seu CPF. Esqueça. Você vai cadastrar chaves, ou seja, se eu quero só passar meu CPF, se eu quero só passar meu e-mail, se eu só quero passar meu número de telefone, ou todas essas informações. Eu posso cadastrar essas informações aí e enviar para a pessoa, faz um Pix para mim, meu CPF é esse, meu e-mail é esse, meu número de telefone é esse. Pronto, simples assim. Você pode enviar as 3 informações, 2, cadastrar somente uma. Quanto mais chaves você cadastrar, mais opções você tem de passar, né? Às vezes e-mail você pode digitar errado, CPF as pessoas às vezes ficam com receio de passar, número de telefone idem. Então, cabe a cada um escolher quais chaves ou quantas dessas 3 querem utilizar. Ela é instantânea. Então, poucos segundos ali, você já está recebendo e enviando esse dinheiro. Transfira aí para mim. Então, não preciso ir mais numa agência, eu não preciso mais ter toda aquela gama de informações ali e nem esperar o expediente bancário. Então, depois das 5 da tarde, você não vai receber mais esse dinheiro. Eu precisava de noite, então você vai ter que sacar, me arranje uma forma de entregar em mãos. Isso também vai trazer muita segurança para a gente. Vai ser uma maneira da gente começar a digitalizar mais e mais e mais o acesso do brasileiro, a relação dele com o dinheiro, né? A gente sabe que cheque vem caindo de desuso, as pessoas moveram para cartão. Depois do cartão, agora a gente já tem, por exemplo, o próprio plástico do cartão, ele já vem mudando, né? A gente já sabe que existem tecnologias, inclusive homologadas no Brasil, já estão disponíveis para pagamento digital via celular, é só encostar. A partir dali, a gente já tem um Apple Watch ou um Android, smartwatches, né? Que são os relógios inteligentes que você pode cadastrar com chip. Pulseirinhas também alguns bancos oferecem. Então, a nossa relação com o dinheiro vem mudando. O Pix também traz isso, traz uma grande flexibilidade. Aconselho a 100% das pessoas a cadastrarem, utilizarem ao máximo esse Pix, porque é o futuro. Esqueça DED, esqueça DOC, e quanto menos taxinha você pagar aos bancos, melhor. E vamos de Pix, porque Pix é o futuro. Pix é uma transferência 100% segura, basicamente instantânea, disponível por todos os dias e menos burocrática. Houve até uma situação engraçada que eu morei um tempo fora. Quando eu voltei, eu tinha um dinheiro que eu queria utilizar, só que eu não queria deixar, nem ficar andando com 200, 300 reais na carteira, porque eu tinha medo de perder a carteira e perder esse dinheiro, e nem queria deixar em casa parado, né? Então, o que eu fiz foi que eu abri uma conta temporária num banco. Eu tive que ir fisicamente lá, tive que ir com toda aquela documentação de comprovante de residência, de renda, e por aí vai, toda aquela complicação, horas e horas no banco. Ao término, eu fiz o depósito, tive essa brilhante ideia de uma sexta-feira de tarde. Eu não lembrava mais como era o sistema bancário do Brasil, de eu botar o dinheiro dentro de um envelope e dentro do caixa eletrônico. Ganhei o cartão provisório na hora, né, sem o nome, mas que poderia ser usado para débito. Sábado de noite fui tomar uma cerveja com os amigos, cadê passar este cartão? Aquela vergonha, né? Fui humilhado pelo meu grupo de amigos, de caloteiro, me tiveram que emprestar dinheiro e eu sem entender, porque eu tinha depositado dinheiro no caixa. Expliquei a situação a eles, eles falaram, mas você depositou depois das 5 horas. Foi.
Tá, mas você botou envelope? Foi, não, envelope ele vai ter que contar. E não cai na hora, não? Não, filho, você não está mais lá. Nos Estados Unidos, por exemplo, o uso de envelope não existe. Você pega no caixa eletrônico, coloca as cédulas diretamente e automaticamente, naquele momento, aquele dinheiro é creditado na conta de seja lá quem for. Pode ser sua conta ou de outra pessoa. Aqui no Brasil, eu sei que o Banese tem esse tipo de caixa eletrônico que chama reciclador, salvo engano. Ele abre um compartimento, você coloca as cédulas, o dinheiro entra instantaneamente na conta do Banese. Existe também, creio, no Itaú. Algumas cidades do Brasil possuem esse caixa eletrônico e acho que mais um banco só. Então, assim, realmente o Pix vem para desburocratizar e colocar a gente num pouco mais, em um patamar um pouco mais moderno, mais similar até, com países mais desenvolvidos e vai melhorar com certeza a nossa vida e a nossa relação com o dinheiro. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar nas redes sociais. Meu Instagram é @iamjoão, iam.joão. E eu procuro sempre ajudar a qualquer pessoa que precise. Então, espero que tenha sido de bom proveito. Tchau, tchau. A Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe, a AACASE, existe há quase 20 anos e é conhecida por acolher centenas de adultos que estão em tratamento, seja de cidades sergipanas, bem como dos nossos estados vizinhos, Alagoas e Bahia. Sabemos que a campanha pela prevenção e conscientização do Outubro Rosa deve se estender ao longo de todo o ano. Mas, como mês escolhido para ressaltar a importância dessa luta, convidamos Dona Neide dos Santos, presidenta da instituição, para nos contar sobre a história da ACASE e da importância do local para o nosso estado. Parei um pouco para falar da minha história com a ACASE, essa minha história inesperada. Eu comecei a trabalhar no USE, lá no Centro de Oncologia, no ano de 2000. Fui convidada por um amigo médico, que na época assumiu a coordenação da oncologia, e me chamou para auxiliar. Então, daí eu passei a trabalhar com ele e com 6 meses surgiu a proposta de um grupo de funcionários na área de enfermagem, técnico de enfermagem e até mesmo médicos, para que a gente fundasse uma instituição, porque no dia a dia a história dos pacientes que ali chegavam vindos do interior era muito triste. Eles não tinham onde ficar, dormiam muitas vezes lá na calçada do USE, dormiam na rodoviária, abandonavam o tratamento. Era muito difícil mesmo a situação desses pacientes. E foi quando veio essa ideia, nós abraçamos a causa e de imediato fundamos a ACASE já no mês de abril. E passamos a acolher os pacientes. No início foi só mesmo um sistema de hospedagem, a gente hospedava os pacientes, oferecendo todo o apoio, alimentação, transporte para o hospital às vezes, porque a gente não tinha carro, a gente conseguia um carro emprestado e tal, com os pacientes mais graves. E assim, foi um caminho assim meio difícil de ser percorrido, mas com perseverança, com muita fé e muita força, a gente foi seguindo em frente. E com o passar do tempo, a ACASE foi também ampliando a assistência aos pacientes. Aí passamos a oferecer, além da hospedagem, cestas básicas, viemos com alguns projetos, artesanato, fisioterapia, dança, a música. A música faz um bem incrível aos pacientes. A dança também. E assim, a ACASE veio aos poucos adquirindo a confiança das pessoas
e que vem nos abraçando, vem nos ajudando. É uma ONG, né? Sem fins lucrativos. A gente vive apenas de doações. Temos pouca ajuda de órgãos governamentais. Apenas o Mesa Brasil é um parceiro sempre presente. Algumas empresas também temos como parceiras, mas o forte mesmo são pessoas físicas que abraçam a causa e nos ajudam no dia a dia. O nosso telemarketing está sempre entrando em contato, pedindo, e as pessoas sempre estão apoiando. Então, a casa hoje, ela conta com duas casas de apoio, uma no Siqueira, onde é a sede, que é totalmente para hospedagem e a parte administrativa. E no Inácio Barbosa ganhamos, em 2017, um prédio onde funciona o nosso call center e os nossos projetos. Como lá a gente tem um espaço muito bom, um espaço aberto, é um espaço amplo. Lá funcionam também os projetos, ensaios de dança, de música, a fisioterapia. Temos 2 salas para fisioterapia. Temos também a psicóloga, tem um consultório lá, tem outro consultório aqui no Siqueira Campus. Temos atividade física. Então, assim, uma série de projetos que vêm beneficiar os pacientes. Nós acolhemos não só mulheres, a casa acolhe ambos os sexos. A partir dos 18 anos, todos os pacientes que chegarem na casa são acolhidos. E também, assim, de Sergipe, Bahia e Alagoas. A gente recebe muito paciente da Bahia. Tem tempos aqui na casa que a gente tem mais baiano do que o sergipano. Mas todos recebem a mesma atenção, o mesmo carinho. Para mim, houve tempos assim que não foi fácil. Mas, e eu parava para pensar, meu Deus, por que eu estou nessa história, eu estou nessa batalha? Mas fui pedindo forças e venho conseguindo, graças a Deus, tocando. Cada dia a casa vem crescendo. Eu só tenho que agradecer. Como eu estava falando, a CASE hoje ela acolhe cerca de 250 pacientes, em média, 250, 280. São 150 cestas básicas mensal que nós distribuímos. Aí tem aquelas pacientes que fazem parte do grupo musical, são as 40 pacientes. Temos pacientes que fazem fisioterapia, tem o outro grupo de dança, as mulheres, as divas da casa que fazem o projeto da dança. Temos pacientes assistidos em domicílio. Esses pacientes recebem desde a medicação, fralda descartável, às vezes cama hospitalar, cadeira de roda, cadeira de banho, roupa de cama. Às vezes a família não tem condição de roupa de cama. Às vezes até o ambiente precisa de uma reforma, a casa faz essa reformazinha para acolher melhor esse paciente na residência dele, dependendo da situação. Então, são inúmeros os benefícios que a casa oferece aos pacientes, viu? Então, meu nome é Neide dos Santos, né? Tenho 67 anos, mãe de 4 filhos, 4 netos, tenho uma bisneta já. E hoje eu sou realizada, sou uma pessoa realizada com esse meu trabalho. Apesar de todas as dificuldades que já passei e que ainda venho passando, porque não é fácil manter uma ONG apenas de doação, mas eu só tenho que agradecer a Deus e a todas as pessoas que colaboram, que ajudam e que chegam junto, que estendem a mão à casa. Então, minha gratidão é imensa por todas as pessoas que ajudam. As pessoas da mídia, TV, de rádio, todos que abraçam a nossa causa.
que estão na nossa corrente do bem. Então, minha eterna gratidão. Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvi-lo. Apoio Cultural. Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente. Fato da semana. Vocês souberam do caso do padre Robson de Oliveira, acusado de lavagem de dinheiro, apropriação indébita, organização criminosa e falsificação fiscal? Segundo a promotoria, padre Robson teria desviado cerca de 120 milhões de doações de fiéis através da Associação Filhos do Pai Eterno, ou AFIP. Em decisão unânime na terça-feira, dia 6 agora de outubro, o Tribunal de Justiça de Goiás arquivou a investigação contra o padre. E essas investigações foram pedidas pelo Ministério Público de Goiás através da Operação Vendilhões, que tinham indicado que o pároco havia movimentado 2 bilhões em 10 anos por meio dessa associação. O Ministério Público de Goiás criticou a decisão e se declarou competente para investigar a associação, além de anunciar que vai recorrer da decisão da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás. Ou seja, gente, pelo visto, da missa não sabemos nem a metade. Oremos. Fake da semana. Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? Recentemente começou a campanha eleitoral no corpo a corpo, literalmente, em que muitos estão ignorando completamente a pandemia, motivo pelo qual as eleições foram postergadas. Nas cidades do interior do estado, muitas carreatas, passeatas, festas de campanha com multidões sem máscara, sem respeitar o distanciamento e os protocolos de segurança. Nas capitais do país e na nossa pequena e maravilhosa Aracaju, não está diferente. Muitos beijos, abraços, aperto de mão para lá, foto com máscara no queixo para cá. Quer dizer, para conseguir uma vaguinha como representante do poder público, até o coronavírus foi ignorado. Será que as eleições garantem mais imunidade ao vírus do que os testes de vacinas desenvolvidos mundo afora? Vai saber. E esse foi mais um Por Trás da Mídia. Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm@gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, @podcastportrásdamídia. Até semana que vem!